do titular da conta. Esses dados são muito importantes para seguir com o atendimento. Dê um oi no WhatsApp 21 97211 8064 para a Gabi, nossa atendente virtual. Escolha a concessionária para a qual deseja continuar o atendimento. Selecione a opção Segunda Via de Conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Sete horas 49 minutos em Campos. Já estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, você interagindo, participando aqui com a gente, deixando lá a sua mensagem e a sua pergunta. Maurício já aparece ali também, Luiz, confirmando a pergunta. Maurício agora está preocupado, até que Dona Sebastiana está no rastro dele. Então, para quem está acompanhando aí a gente, muito bom dia, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, sempre aí a nossa gratidão pela sua audiência. O Maurício tá igual o Bragantino, o resultado do Botafogo, o Sebastiano passou a frente na tabela. Pô, o Bragantino perdeu ontem, né? Perdeu? Anteontem. Anteontem, perdão. Também, né? O legal naquele jogo do Flamengo, eu estava comentando com o Bispo, que é gremista, né? Eu sou gremista muito, não diria um torcedor assim totalmente fiel, deveria ser mais, mas eu sou gremista sim, desde sempre. E no Uruguai, Penharol ou Nacional? Nacional, tricolor. É uma lógica, inclusive, pelos jogadores que vieram. Então no Os Rio... jogadores do Grêmio são todos do Nacional, muitos que vieram do Nacional. Já o Penharol é mais para o Internacional. E no Rio, senhor? Porque você é tricolor? Você foi o Fluminense, então. Fluminense. Sim. Lógico. Você colocou a lógica. Pois é. Papa São João... Paulo. Tomou de 7 do Palmeiras. Cinco. A gente não ganha em todas. Pagaram do Flamengo, Copa do Brasil. Sim. João de Deus aí. Segue aí o homem aí que abençoou a gente. Quer dizer, a gente que adotou o João de Deus, não foi João... O Papa que declarou esse amor. Mas posou para foto com a bandeira do Flamengo. Foi. Para variar, né? Como tudo, né? Como todo mundo. Às vezes não se Mas sabe Mick bem Jagger também posou com a camisa do Flamengo. Não se sabe bem o significado para as pessoas estrangeiras, né? Flamengo. Polonês gosta de futebol. Sim. O polonês adora futebol. O europeu adora futebol, aliás. Né? É apaixonado. Bom... Vamos voltando aqui, nos aproximando do nosso canavial, chegamos com esse bloco onde estamos conversando com o Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos. Falamos no primeiro bloco sobre a guerra na Terra Santa e agora vamos falar um pouco sobre aqui a nossa luta, a nossa batalha, as nossas batalhas também, né, diárias, no combate aí à violência, à fome, ao desemprego, à injustiça, essas coisas todas. E eu peço ao senhor, meu caro Dom Roberto Ferreira, para que avalie aí o Lula 3, governo Lula 3. E é inevitável que se faça uma comparação, claro, com a gestão anterior do Bolsonaro, mas quando se fala também Lula 3, é impossível não avaliar o 1 e 2, meio que comparando com o Lula 1 e 2, num cenário mundial completamente diferente, né? Econômico, principalmente no pós-pandemia, onde você tem aí uma reconfiguração, acho que comercial e econômica no mundo. Enfim, né, tem uma série de dificuldades apresentadas no pós-pandemia, e eu peço ao senhor para fazer essa avaliação do que o senhor está vendo até aqui do Lula 3, por favor. Bom,
um dos aspectos que eu destacaria, que o presidencialismo de coalição, que, claro, é o imperante, cada vez tem mais hegemonia do centrão. Então, todo presidente, seja de esquerda ou de direita, tem que saber negociar. E isso desgasta e inviabiliza projetos. Por mais inspirado que tenhamos, esse é o projeto do Lula. Sim, mas em que medida ele pode realmente aplicar isso? E digo, tivemos Fernando Henrique Cardoso, tivemos diferentes presidentes, mas essa formatação requisita ter uma maioria. E quando não se tem, a crise assim de resolver depende muito das... e o que notamos nesse terceiro mandato do Lula, que ele está debilitado em relação a essa formatação do presidencialismo de coalição. A coalição dele não é suficiente para dar governabilidade. O problema do Lula é a governabilidade. Podemos dizer que às vezes tem sido também inseguro ou infeliz, não sei qual é a palavra, algumas declarações, mas em geral ele representa um projeto popular. Ele representa um projeto popular. Representa direitos sociais, representa a democracia, representa a participação. E isso, ele trabalha para isso. Agora, que ele seja bem sucedido, são outros 500, mas já digo que o senhor falou da conjuntura internacional, há dificuldades também. Mas, por exemplo, nessa questão, ele está... o corredor humanitário em Terra Santa é correto. O cessar-fogo é correto. A preocupação com as crianças é correta. Não há como questionar isso, não é? Penso que, agora, vendo desde a igreja, ele sempre tem sido coerente com a justiça social, a solidariedade. Sim, o leiloamento que se faz pelo presidencialismo de coalição é o que tira, às vezes, a possibilidade de manter uma unidade e um combate à corrupção também coerente com o que se deve esperar de um presidente. Dom Roberto, a gente tem mais uma pergunta lá do grupo, agora da Silvana Venâncio, né, jornalista de Bom Jesus, que sempre contribui com a gente aqui, né, nas nossas entrevistas, e ela perguntou, Roberto, quais as diferenças que o senhor vê do governo Lula e do governo Bolsonaro? Bom, eu não queria entrar nessa matéria, mas temos que entrar. Eu diria, em princípio, o respeito à Constituição de 88, que para nós católicos, para nós cristãos, é a que mais teve uma axiologia, coloca na sua principiologia a dignidade da pessoa humana, uma economia solidária, responsabilidade social da propriedade, respeito às terras indígenas, tudo isso, esses valores que me parece que não foram contemplados pela gestão do senhor Bolsonaro. Houve momentos de ruptura, não direta, mas aqueles direitos sociais foram se esboroando e até desaparecendo alguns. Roberto, vamos virar um pouco a chave, vamos falar dos circunvizinhos aqui, falar sobre o Uruguai agora. Estava conversando aqui, o Uruguai que já foi Brasil, depois se tornou país independente. Sim, eu diria, foi império. Mas é Brasil. E começou conquistado por Portugal, sim. Naquele então. Então, o Brasil
República Federativa, não. Nunca foi. Olha aí. Mas era Brasil. Olha como começam os conflitos, tá vendo? Olha como Eu admiro o Brasil, eu sou brasileiro porque sou naturalizado, optei, tanto assim que optei. Eu podia não ser naturalizado, mas eu amo o Brasil. Agora, essa questão que você colocou, sim, pertencemos, inclusive havia um grupo de uruguaios. Os 13 orientários? Não, os 33 eram contrários, mas na província cisplatina, um grupo votou e queria pertencer ao Brasil. O Congresso Cisplatino foi uma adesão, mas depois, claro, com os 33, houve a libertação, e uma libertação que queria a união às Províncias Unidas, mas depois a mediação do Ponsonby e tudo mais, em 1830, somos um Estado soberano que trata de viver em harmonia com a Argentina e o Brasil e trata de ser um Estado tampão, isto é, um Estado que não deixa que os dois gigantes, para nós, pelo nosso tamanho, entrem em guerra. Nós temos vocação de paz e amamos os argentinos e os brasileiros. Alguns mais que outros. Mas o Uruguai, ele se distingue positivamente, no meu entender, na América do Sul, porque vocês têm essa coisa de colorado e branco, isso vem desde a gênese do Uruguai. Isso se perpetua até hoje. Mas você pode ter uma transição de uma esquerda que chegou a ser revolucionária e depois adotou a vida democrática, representada no Mojica. José Mujica. Que tem uma formação católica, né, muito forte. E passar o regime, passar pelo voto, tranquilo, para um conservador como Luiz Alberto Lacalle Pou, sem maior problema. Porque, o que o Uruguai tem que falta para o Brasil e agora que a gente vai entrar para a Argentina? Por que vocês conseguem resolver melhor isso? Eu não vejo o uruguaio xingando um, xingando o outro. A passagem de um governo conservador para um governo progressista se dá tranquilamente, sem problema maior. Por que isso não ocorre no resto da América do Sul? É que nós conseguimos aquela tarefa de construir um Estado democrático, que independente de quem seja o presidente, ou o partido, nós respeitamos a lei, a soberania, e sabemos que é a melhor forma de resolver os conflitos. Tivemos um passado bastante violento, não é? Tanto assim que era chamada Terra Púrpura. Mas, graças a Deus, a domesticação do Estado, a construção do Estado democrático permitiu, inclusive, essa vocação de ser a Suíça da América, ter representação no Tribunal da Haia, com Jiménez de Aréstiga, um grande jurista do direito internacional. Então, nos orgulhamos de sermos um país que quer a paz, que quer a democracia e quer viver a justiça social. E tanto os conservadores como os liberais, ou mais à esquerda também, todos têm valores comuns, coisa que aqui no Brasil não vejo. E cada vez menos. Antes havia um consenso. Esse consenso está se perdendo. Devemos retomar. A partir da Constituição de 88, como eu digo, tem um marco referencial de valores muito importantes. E qual a sua opinião, enquanto uruguaio, qual a sua opinião sobre o governo do Lacalle Pou? Olha, é um governo que trata, primeiramente, de defender a integração latino-americana, que me parece algo positivo. O Cone Sul, moeda comum, que também o Lula defende. Agora, certamente o aspecto social regrediu um pouco, mas devemos saber que Montevideo ainda é governado pela centro-esquerda,
que chamamos a Intendência de Montevideo. E o Uruguai é a metade de Montevideo. Não. Então, é dizer, é um país, acredito que é um homem que tem história, porque ele é filho de Luiz Alberto Lacalle, que por sua vez é parente do grande Luiz Alberto Herrera, que era justamente um dos brancos ou nacionalistas também, Partido Nacional ou branco. Branco pela divisa, nacional pela sigla. O Partido Blanco é um partido do interior do Uruguai, mais ligado a interesses rurais, mas que se fixa na ideologia nacionalista. Já o Colorado é o Partido dos Migrantes, o partido mais aberto ao internacionalismo, por assim, é cosmopolita. E tanto os brancos como os colorados têm também tendências diferentes, porque houve esse bipartidismo que é como os partidos dos Estados Unidos. Tem várias tendências e tem vários matizes, assim. Tanto é assim que um dos colorados mais famosos, José Baggi Ordóñez, dos princípios do século XX, tinha anarquistas no governo. A legislação social uruguaia foi sempre precoce, foi a que concedeu mais direitos. E o Estado sempre foi a favor do operário lá no Uruguai. Uma justiça trabalhista muito, digamos assim, classista, se podemos dizer assim, uma justiça que sempre primou pelos valores trabalhistas. Vamos mudar agora para a Argentina. A gente tem visto aí agora um segundo turno, acho que desde 2015 não tem segundo turno na Argentina. Foram poucas vezes nas eleições que foram para o segundo turno, até pelo sistema eleitoral lá da Argentina é diferente isso. 45% você já vai. E aí a gente vê agora lá, mais uma vez, toda essa questão da polarização, né, entre o Sérgio Massa e o Javier Milei. Como é que o senhor tem visto essa disputa, né? É uma disputa que traz esse extremo, essa polarização muito acentuada, né? E como é que o senhor tem visto essa disputa? Como que o senhor analisa esse cenário eleitoral na Argentina? Bom, por um lado, mostra a força peronista, ainda atual, embora que foi a performance mais fraca. Essas eleições foram a performance mais fraca do Partido Peronista. Mas mostra a lealdade de uma população, porque chegar ao 36% mostra ainda uma força latente. Os peronistas têm o dia 17 de outubro de 1946, que é uma data histórica, que prometeram lealdade. E é uma população que sempre foi dividida em peronistas e antiperonistas. Então, não nos surpreende, está dentro do que é a clássica oposição. Agora, o novo é Milei, uma pessoa que não tem trajetória política. A liberdade avança, um slogan que o coloca dentro do mais claro neoliberalismo. Ou seja, Estado mínimo, nenhuma segurança social para ninguém. Dolarização da economia. Então, olhando para os dois, eu não tenho dúvida que o peronismo está ancorado no que nós chamamos de filosofia ou doutrina trabalhista. Neste momento de tantas incertezas, pugnar ou defender que as pessoas percam toda a proteção do Estado não me parece correto e ético. Dom Roberto, tentando analisar, né, tanto o Massa quanto o Milei. No Brasil, o senhor conhece bem a política sul-americana, eu tento acompanhar um pouco.
com o bolsonarismo, sobretudo, ficou, para o brasileiro, sobretudo para o bolsonarista, e que não é nenhuma crítica, é só uma constatação, peronismo é sinônimo de esquerda. Para quem conhece um pouco de política argentina, isso é piada. Isso é uma piada. Perón foi simpático ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Sim. Perón repatriou Adolf Eichmann, que pariu a solução final, pariu o Holocausto, e pela Argentina entrou Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, que vai morrer no Brasil depois, numa praia, morre afogado numa praia que o diabo carregue. Desculpe, mas esse merece. Né? Ninguém merece. Não, Mengele não merece? Quem merece, então? É por isso que ele é bispo e nós não, Luiz. Não compromete o bispo, coitado. Eu acredito que deveria ser ter a justiça humana, claro, mas quem faz a justiça final é Deus. Perfeito. A justiça humana deveria certamente penalizá-lo, como houve com Eichmann. E como aquele também que estava na Inglaterra, que ficou preso na Inglaterra. O Rudolf Hess. Exatamente. Rudolf Hess. Que tinha uma missão de paz, porém... deu errado. Deu ruim. Errado. Ele esperava... Não, Mengele é um monstro. E não vou dizer pobrezinho, mas é um monstro e por isso mesmo talvez tenha menos imputabilidade, porque era uma pessoa totalmente cruel. Ele cortava, os experimentos que fez na Patagônia. Cortava membro humano para saber se crescia depois de... Não, e com os irmãos judeus, o que ele fazia... Botava corante no olho para ver se ficava azul. É terrível. Não dá para... Isso em busca da raça ariana, mesmo né? Assim, não podemos retribuir os atos dele com a mesma ferocidade que ele tinha. Não, perfeito. Mas, enfim... Talvez o castigo para ele seja amá-lo. Perón com essa coisa que é tradicional nossa, na esquerda, não alinhamento automático ao dominador, que era a Inglaterra, passou a ser, a partir da Segunda Guerra Mundial, passou a ser Estados Unidos. Perón era simpático ao eixo. Sim. No peronismo, de lá para cá, você tem várias correntes. Você tem gente de esquerda no peronismo, gente de centro, gente de direita. Sim. O Massa, por exemplo, representa, hoje pelo menos, a parcela mais conservadora do peronismo. Ao contrário do que a maioria daqui imagina. E o Milei é uma coisa, como o senhor disse, uma coisa nova. Ele se alcunha, e tem um movimento, né, que, no mundo todo, anarcocapitalista ou libertário. Eles são chamados de uma coisa ou outra. Eu sei que é complexo, mas assim, como é que você vai unir anarquismo com capitalismo? Uma coisa que um prega igualdade, outro acumulação. Então, enfim. Mas propõe mudanças radicais, extinção do Banco Central, valorização da economia, faz críticas abertas a Lula, né? Chama de comunista, né? O que Lula nunca foi, de fato nunca foi. Flávio Dino, sim, foi. Lula nunca foi. Mas, enfim, era inclusive criticado no movimento sindical por ser membro da esquerda do que gostariam alguns. E o governo de Lula é social-democrata, não tem nada de socialista. Não. Como Fernando Henrique, como de Dilma, né? Enfim. Dilma era trabalhista. Mas são governos sociais-democratas. Sim, não superam essa... Como foi de Fernando Henrique também. também. Não quer outra coisa também. Mas, enfim, o que esperar desse confronto entre uma força clássica da política argentina, que é muito mais complexa do que pensam muitos brasileiros com um raciocínio simplista, com essa nova força que cresceu muito com as redes sociais, o anarcocapitalismo ou libertários. E é bom que se lembre, na última eleição, tiveram candidato presidente dos Estados Unidos e ficou em terceiro lugar. Né? Eles estão crescendo no mundo. Mas junto a esse libertarismo que o senhor está colocando, ele é racista, ele é elitista. Então, agora vamos fazer jus ao que é anarquismo e o que é a ideologia libertária. Como diz Noam Chomsky, que é um anarquista, cientista lá de Massachusetts, o ITL, ele disse que o anarquismo não é possível
Mesmo Stirner, que tem um livro chamado O Único, que é o anarquismo individualista, mas mesmo assim todos defendem a justiça social. Milley não defende justiça social, aliás, abomina a justiça social. O anarquismo segue como ideologia operária, porque é operária, o interesse comum. Como fazem os cristãos, reconciliar as classes. Já Milley não se interessa disso. Diz, não, indivíduo é o que existe, não tem a visão do bem comum. E é uma espécie de darwinista social, que não é novo. O novo dele é que essa expressão da ultradireita, que é banir todas as estruturas de proteção. Eles usam muito a máxima do Alan Friedman, né? Se o Estado tomasse conta do deserto Saara, faltar areia. Eles usam essa máxima do Alan Friedman do economista. Mas essa é uma... na revista Kokorojil da União Soviética, uma crítica, inclusive, saiu sobre isso. O dia que acontecerá se o comunismo tomar conta do Saara? Vai faltar areia. Já é também uma piada velha. Alan Friedman tem algum tempo, né? Como? Alan Friedman tem algum tempo já. Tem o Mises também, que eles usam muito como referência. Mises, sim, austríaco. Sim, Ludwig Mises. Mas é interessante que a Áustria, a economia da Áustria, um país pequeno, não é? Como Uruguai. Pode se aplicar a livre concorrência. Já China e Rússia pode se aplicar a livre concorrência, leva o quê? A máfia russa. Lá a livre concorrência é impossível, quase. Então, mesmo já o Soros dizia muito bem, o mercado tem pontos cegos. E não há livre concorrência porque não há simetria no Estado. Não todos partem de um ponto... Então, sempre haverá a necessidade do Estado para regular. E você eliminando a regulação do Estado, é a lei do mais forte, a lei de Darwin. Darwin fez isso para a história natural. Ele nunca procurou aplicar isso para... Como? Charles Darwin fez a sua tese sobre a evolução das espécies. Ele nunca quis aplicar isso, nunca pensou em aplicar isso para a sociedade. A espécie humana, claro. Isso se apropriaram dele, né? Se apropriaram dele, sim. Não, Então, ele influenciou. Essa teoria influenciou. Até sobrevive mais rápido, né? Então, mas ele nunca falou em nenhum escrito dele em aplicar isso para a sociedade humana. Como tem muita gente que faz uso da palavra de Cristo. Exatamente. E não tem nada de cristão. E não tem nada de cristão, exato. Eu me lembro uma que disse, não, que se Cristo vivesse hoje, compraria armas. Bom, sinceramente, onde é que você vê isso? Então dizia Pedro, não, compra mais armas. Não, mas Pedro com aquela ignorância. Pedro com aquela. Que ignorância, nem carrancudo que ele era. Exatamente. Eu te estava falando, eu acho que se Jesus, Moisés e Mohammed voltassem à Terra e cada um fosse falar com o seu rebanho para parar, acho que eu matar eles de novo para falar que eles eram impostores, falsos profetas. A coisa tá brava. Tá brava. Mas... Imagina um grupo de WhatsApp aí nessa época. Aí. Minha nossa. Bom, aqui, vamos fechar. Que precisa. Tem alguma demanda aí, Rodrigo? Tá tranquilo? Não, só os comentários mesmo lá no Face. No Face, mas vamos falar. Luiz Otávio Tato falou: esse clone de Bolsonaro vai acabar de vez com a Argentina, se ganhar. Maurício Batista dizendo: religião e guerra são dois temas que muitas vezes se cruzam. Muitos acreditam que os conflitos são travados em nome da fé. E aí ele pergunta qual seria a análise do senhor em relação a isso. Será que o mundo seria mais pacífico se não houvesse religião? Né? E o que leva o eleitor a votar no candidato extremista? São perguntas que estão sendo feitas lá no grupo. Depois acho que é uma oportunidade para o senhor responder. Pode, né, lá no próprio grupo se quiser. Tá bom. São boas, algumas são muito boas. Pode. Sobre a 2 minutos para a gente fechar esse bloco, então. A religião. Ele pergunta, o Maurício Batista. Sem né? religião haveria paz? Bom, dependendo de o que se considera religião.
Se é fanatismo, se a religião leva a fanatismo, a sectarismo, ao ódio, certamente que essa religião, eu acho que é uma excrescência. Não podemos chamar de religião. Agora, uma religião que, tomando ou pensando aqueles valores comuns que tem todas as religiões, que são amor, justiça, perdão, reconciliação, Caridade, esses valores, né? certamente trariam a paz, esses valores. Agora, sempre possibilitando a liberdade religiosa e a liberdade da religião e a liberdade de ser ateu também. Porque sem isso não há paz também. Bom, 8h18, uma rápida pausa aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir com a nossa bancada, com a Luiz Abreu Barbosa, com o Rodrigo Gonçalves. Hoje estamos conversando com Dom Roberto Ferreira Paz. Essa semana foi aniversário do bispo Dom Fernando. Né? Quarta-feira, né? Quarta, não foi? Sim. Foi quarta-feira. Quarta-feira. E nosso abraço, nosso carinho a ele também. E Campos. Um grande abraço. Eu felicitei também. Ah, sim. Lógico, ele é um grande amigo, um grande irmão. Vivemos em paz. Vivemos em paz, em comunhão. Em comunhão. Progressista e conservador. Exatamente. Ambos temos uma parte progressista e conservadora. Ambos. Todos nós temos. Todos Temos. E quem não tem, deveria. E quem É não verdade, tem, deveria, é. exatamente. Boa, Rodrigo. Muito boa. Muito bom. Raimundo Faoro, né? Odeio os radicais com todas as minhas forças. Bem radical, né? Não, é um oxímoro, né? Você tem que ser radical só para combater o radicalismo. Intolerante com os intolerantes. Exatamente. É isso aí. Escreveu um grande livro que eu aconselho todo mundo para ler, Os Donos do Poder. É um livro sem o qual você não compreende o Brasil. Faoro, sim. Jurista, historiador, filósofo. Eu não conheci. Qual o nome? Raimundo Faoro. Os donos. Os Donos do Poder. Os donos do poder. Muito bem. Então, 8h19. Uma pausa aqui bem ligeira, rápida. A gente volta a seguir com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar